Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas ferramentas de limpeza do Ho'oponopono, que são o lápis borracha e a gota de orvalho. Eu confesso que eu resisti um pouco em trazer esse material, porque vocês sabem qual é a minha proposta aqui, né? É trazer aquilo que vem direto da fonte, né? E as minhas fontes são Dr. Hugh Lane, a Morna e a Mabel Katz, tá? E eu venho procurando, porque em todos os vídeos de Ho'oponopono que eu coloco, as pessoas pedem, fala da gota de orvalho, fala do lápis borracha, fala da gota de orvalho, fala do lápis borracha. E eu estava procurando material e eu não achava nada a respeito disso. A única coisa que eu encontrei foi sobre o lápis borracha, foi no livro do Joe Vitale, Limite Zero, tá? E ele conta que era uma época que ele estava, acho que, lançando um livro dele, e o Dr. Hugh Lane ensinou que se ele batesse assim, né, a pontinha do lápis borracha assim, no livro, em qualquer coisa que seja, ele limparia as memórias que compartilhava ali com aquele objeto. E ele disse que esse livro foi um grande best-seller e um outro livro que ele não fez esse processo vendeu menos, tá? E aí você pode fazer isso, ficar batendo nas coisas ou escrever o nome de uma pessoa que você queira limpar as memórias e ficar batendo lá e pensando no nome da pessoa e batendo. Você pode fazer isso em processos, em contas. Então as pessoas usam a sua imaginação para fazer essa limpeza, né? Você pode bater em outros objetos também. Imagina, talvez, se você tiver um problema com o computador ou a televisão, você também pode ir lá dar umas batidinhas, tá? Isso é o que o Joe Vitale fala, tá? Como eu não encontrei, e eu sempre vou procurar as referências em inglês também, eu não encontrei nada, não encontrei nenhum material da Mabel, não encontrei Dr. Hugh Lane, nada falando sobre esse lápis borracha. Eu fui procurar em português. Então eu vi que aqui existem alguns canais, as pessoas trazendo essa informação, vários inclusive, né? Com algumas, talvez, alterações, né? Eu não sei de onde vieram essas informações, mas eu vi pessoas falando que precisava energizar esse lápis para fazer para usar essa ferramenta. Outras pessoas falando que o lápis tem que ser sem ponta, né? E no Brasil é muito difícil você ter um lápis que venha sem a ponta, né? Então, assim, a informação que eu tenho, gente, é essa do livro do Joe Vitale. E eu sou muito clara aqui, eu sou muito transparente. Eu não sei, não tenho outra fonte. Se vocês souberem, se alguém tiver algum material e falar, olha, tem ali uma publicação do Dr. Hugh Lane dizendo isso, por favor, me conta, tá? Porque eu realmente não encontrei. E aí o que eu lembrei quando eu ouvi a pessoa falando que precisava energizar o lápis foi da Mabel falando, né, que a limpeza pode ser feita como se você estivesse imaginando apertar a tecla Del do computador, né? E quando a gente está apagando um erro num documento, alguma coisa no computador, a gente não precisa sentir que a gente está fazendo aquilo. Para mim é a mesma coisa, eu não acho que precisa energizar o lápis para fazer, mas é aquilo que eu sempre falo, faça do seu jeito, faça aquilo que for verdadeiro para você, faça aquilo que vier por inspiração para você, tá? Eu não faço dessa forma, tá bom? Daqui a pouco eu vou contar como que eu uso essas ferramentas. Então, com relação ao lápis borracha, essas são as informações que eu tenho, tá? Tem uma outra observação. Tem no livro também, no Limite Zero, de uma mulher que diz como ela usou. Acho que ela foi para o seminário, ela estava com alguns problemas com o filho, com o marido e com o computador. Ela estava com problemas de relacionamento com o filho e com o marido e ela queria um computador novo, né? Mas o marido não queria comprar. E aí quando ela escreveu, parece o nome do marido, ou escreveu marido, filho, computador. E ela ficava dando as batidinhas ali no marido, no filho, no computador que ela tinha escrito. E quando ela chegou em casa desse seminário, foi super bem recebida pelo marido, pelo filho, e que tinha uma surpresa para ela, que era um computador novo, né? E inclusive era um computador, não era um computador baratinho, era um computador da marca que ela queria, tá? Então isso é um relato que tem no livro, e aí se você quiser mais informações sobre isso, eu sugiro que você leia o livro, tá bom? Com relação à ferramenta Gota de Orvalho, eu encontrei um vídeo curtinho assim da Mabel, que era parte de acho que de um curso que ela foi dar, e aí ela fala sobre essa ferramenta, tá? E aí ela conta o seguinte: Gota de Orvalho foi a primeira ferramenta recebida pelo Dr. Hugh Lane, né? Recebida por inspiração. E é tão simples como mentalmente repetir: gota de orvalho
tantas vezes quanto a sua inspiração mandar, tá? Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Aí ela diz assim, porque ela não chama o Dr. Hewlett de Dr. Hewlett, ela chama de Ihaleakala, né? Ela fala assim, o Ihaleakala me mandou um e-mail dizendo, tudo o que você tem que fazer é dizer gota de orvalho, que em inglês é dewdrop, tá? Aí ela conta que naquela época esse grupo era como uma família, tá? Porque assim, eles iam em tantos treinamentos quanto eles conseguissem ir, e eu já tinha feito mais de 200 treinamentos com ele, tá? E falou assim, a gente sempre voltava as mesmas pessoas, algumas vezes tinha umas pessoas novas, então assim, aquilo era como uma família, né? E a gente imagina que hoje, que naquela época não tinha WhatsApp, então era por e-mail que eles se comunicavam, né? Aí eles começaram a trocar mensagens entre eles, assim, embasbacados, né? Porque eles falavam assim, como pode? Depois de mais de 200 seminários, a gente só tem que dizer gota de orvalho? A gente não precisa fazer lista, né? Então, assim, eu fico curiosa para saber como era ensinado isso, né? O que eles tinham que fazer. Então, acho que fazia muito a lista, fazia a limpeza e tal. E, de repente, ele manda essa mensagem dizendo só precisa repetir gota de orvalho. Então, assim, ela fala, nós ficamos chocados e a gente não conseguia acreditar. Mas eles começaram a ver resultados, tá? E, depois de gota de orvalho, ela disse que o Dr. Hewlett começou a receber todo tipo de ferramenta, tá bom? Então, todas as outras que eu já trouxe, elas vieram depois de gota de orvalho, tá bom? Como eu usei essa ferramenta, tá? Eu aprendi, óbvio, o meu caminho pelo Ho'oponopono começou com o livro Limite Zero, né? Porque era a única referência que existia ali. Na época que eu mais usei essa ferramenta, eu precisava de toda a ajuda que eu pudesse ter, porque eu tinha caído num golpe na internet, do banco. E aí foi um sofrimento muito grande, foi muito, muito, muito grande, e eu precisava de tudo, principalmente para manter a minha sanidade, né? Porque eu caí eu entrei, cliquei numa mensagem, e essa mensagem dizia que tinha problema na minha conta e tal, então foi um sofrimento muito grande. Só para resumir aqui, eu ganhei essa ação do banco, até encerrar tudo, levou mais de 3 anos, mas eu ganhei 3 vezes a ação do banco, tá? Então tudo aquilo que tinham feito na minha conta, eu recuperei e o banco perdeu, tá? Então assim, eu usei Ho'oponopono muito nessa época. Como eu fazia? Eu fazia exatamente do jeito que as pessoas fazem. As pessoas combinam muito gota de orvalho com o lápis borracha, tá? Então, a gente bate assim, batendo naquilo que você quer e falando gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Por quê? A gota de orvalho é como se você estivesse mentalizando aquilo sendo apagado por essa gota de orvalho, como se ela tivesse tudo, na verdade. As ferramentas do Ho'oponopono, a gente imagina que elas estão sendo apagadas, que as memórias estão sendo apagadas, que os problemas estão sendo apagados. E os problemas são apenas repetição de memórias, tá? Então, o que eu fazia? Eu tinha lá todo o meu material do processo e eu batia. E eu ficava gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. O lápis morava em cima desse calhamaço de papel e cada vez que eu passava ali ou eu lembrava, eu fazia isso, tá? Então, assim, isso foi a forma que eu usei. Tá? Você use da forma que vier para você por inspiração. Hoje eu uso muito menos essa ferramenta. De vez em quando me vem para alguma coisa e eu pego meu lápis borracha e bato gota de orvalho, tá? Mas no meu dia a dia eu uso as ferramentas que vocês já sabem, tá? Que eu sempre falo aqui, que é a respiração Ra todos os dias, várias vezes. O copo de água, a água solar azul, o Indigo Bowl e mais do que tudo, o Eu Te Amo e Obrigada. É isso que eu uso, tá? Mas assim, eu quis deixar aqui registrado em respeito às pessoas que vêm pedindo. E aí, assim, usa, experimenta. Depois conta aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.